não sei quanto tempo de vida eu tenho. É isso mesmo que você ouviu, eu não sei quanto tempo ainda me resta pra viver. Talvez eu viva 10 anos ou apenas 10 dias. Se você não tá entendendo o porquê que eu tô falando isso, só fica até o fim. Esses dias, a minha discípula chegou pra mim e falou assim: nossa, Lara, parece que você vive uma vida assim, sabe? Como se, às vezes, as coisas difíceis, elas não fossem tão sérias como elas são. E eu falei: por quê? Ela falou assim: você postou nos stories. Adivinha quem vai fazer a cirurgia do joelho, né? Eu rompi o ligamento do meu joelho, vou ter que fazer a cirurgia. E ela disse assim, e o mais engraçado é que o próximo story você tava dançando com a muleta, assim, como se nada tivesse acontecido. Eu sou muito intensa mesmo, principalmente com as coisas do reino, mas eu quero explicar o porquê. E hoje eu quero contar pra você algo que aconteceu comigo dia 7 de setembro de 2021. Eu acordei, fiz meu devocional, como todos os outros dias, fiz uma maquiagem e fui viver a vida. E do nada eu comecei a sentir uma enxaqueca muito forte. E essa enxaqueca foi piorando, eu comecei a entortar e eu não conseguia mais ficar de pé. Meu pai teve que me levar no colo. E aí eu tava dentro do carro e eu comecei a meio que desmaiar assim. Chegamos no hospital, já me levaram de cadeira de roda e até então tava tudo ok, né? Eu tenho dor crônica, tenho problemas com enxaqueca já tem quase 5 anos. E aí eu tava no hospital, enfim, entrei de cadeira de roda porque eu tava com muita enxaqueca, chorando, não conseguia andar, toda torta. Me colocaram na cama, começaram a dar a medicação. E em menos de 30 minutos, do nada, eu comecei a vomitar sangue. Mas assim, vomitar sangue mesmo. Não tinha comida, não tinha nada, era apenas sangue. E a lembrança mais forte que eu tenho era do olhar dos meus pais. Um olhar assim de muito medo. Até porque eu vomitava sangue e eu meio que queria desmaiar, eles me ajudavam e eu voltava. E isso ficou acontecendo por, sei lá, mais de 30 minutos. E aí eu vomitei bastante sangue. Acho que, sei lá, uns 2 ou 3 copos de só sangue mesmo. E eles me levaram, né, pra UTI. Toda vez que eu tossia, vinha sangue, mais sangue, mais sangue. E, enfim, eu fui pra UTI, fiquei aquela noite. Toda a madrugada inteira eu só tossia e continuava vindo sangue. Então eu passei aquela madrugada e aí eles me levaram pra fazer um raio-x e em menos de 12 horas eles viram que eu tava com uma pneumonia nos 2 pulmões. Eles estavam completamente tomados. Enfim, tive que ir pra Recife. Muitas coisas aconteceram. Mas aqueles 2 dias, digamos assim, lá na UTI e os próximos dias em Recife, o Senhor falou muito comigo. E eu lembrava muito do rosto dos meus pais, daquele medo, a expressão de medo, porque eles viram tudo. E eu lembro de fazer uma oração muito forte ao Senhor. Eu falei: Deus, eu não sei se o Senhor vai me curar. Eu oro para que sim, mas eu oro para que o Senhor me cure. Mas se essa não for a vontade do Senhor, tá tudo bem. Eu sei que ficar com o Senhor vai ser a melhor coisa. Mas eu só tenho um único pedido pro Senhor. Primeiro, que os meus pais, 2 pedidos na verdade, que os meus pais não me vejam morrer. O outro, Senhor, é que os meus pais, eles não fiquem bravos contigo, que eles não fiquem com raiva, porque o Senhor não me curou. Os meus pais são pastores, então a minha oração para o Senhor era: Deus, que eles lembrem que toda essa questão da minha saúde, enfim, não importa o que aconteça comigo, eu sei que o Senhor é fiel. Então a minha oração é para que isso estivesse muito forte no coração dos meus pais, que eles entendessem aquilo que já estava no meu coração. Eles possam se lembrar, Deus, do quanto que o Senhor é a parte mais importante da minha vida. O meu amor e a minha fé pelo Senhor e o quanto que eu creio em Ti. E
O Senhor é um Deus perfeito e não importa as circunstâncias, a minha fé nele em nenhum momento ia se abalar. E que não eram médicos, não eram medicamentos, não existia nada que me guardasse a não ser o Senhor. Então, eu quero contar pra você qual foi uma das tantas coisas que o Senhor tratou no meu coração e o motivo de, desde então, eu ter começado a viver tão intensamente todos os meus dias, vencendo cada um deles. E o Senhor, Ele me deu a oportunidade de compreender o que Paulo dizia lá em Atos. Ele diz assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Em um momento em que eu realmente achei que eu morreria e que aqueles eram os meus últimos dias, o que o Senhor mais falou ao meu coração foi exatamente isso. Sabe quando o salmista diz que o amor do Senhor é melhor do que a própria vida? Eu também pude compreender o que é isso. Antes dessa experiência, eu já tinha tido tantas outras com o Senhor, em longas madrugadas de dores intensas, onde tramal não funcionava, ia no hospital, morfina não funcionava, nada funcionava. E eram madrugadas intensas onde eu simplesmente louvava ao Senhor a madrugada inteira. E o Senhor me lembrava dessas madrugadas durante aqueles dias, e que não foram poucas. E elas ainda, spoiler, elas ainda continuam acontecendo. Então eu pude compreender que o Senhor, Ele é Deus, independente de qual seja a circunstância, e Ele me curando, Ele é Deus, e quando Ele não me cura, Ele continua sendo Deus. E esse é o ponto. Eu não sei se eu vou viver 10 dias ou 10 anos, eu só sei que eu viverei intensamente para o Senhor. Então eu decidi fazer com que todo dia que o Senhor me der a oportunidade de viver, eu vou acordar. E a frase que vocês já conhecem: esse foi o dia que o Senhor fez para que eu me alegre, então eu vou vencer. E eu sempre coloco nos stories: bora que é dia de vencer. E é vencer no Senhor. Então, sabe, muitas vezes a gente vive uma vida muito intensa para tantas coisas, pro trabalho, pro estudo. E eu sei o que é viver uma vida intensa, de entrega ao Senhor, não importa o que aconteça. Pra mim, qualquer movimento dói. Então, dançar para o Senhor dói. Me ajoelhar na presença do Senhor, meu Deus, como dói, fisicamente mesmo. E a mensagem que eu quero deixar pra você é essa: que você possa perceber o quanto que a sua própria vida e as suas coisas, elas não podem ser mais preciosas do que o Senhor, do que o Evangelho e do que o ministério e o chamado que o Senhor te entregou. Não existe nada mais precioso do que o Senhor. E as pessoas que convivem comigo, as pessoas da igreja, que muitas vezes elas me viram pulando, dançando, rendida ao Senhor. E minutos depois eu não consegui andar, me locomover de forma alguma, e o meu pai tem que me carregar pro carro. E aí às vezes a minha mãe e até as minhas discípulas e outras pessoas da igreja, elas ficam assim: Lara, né, cuidado, tipo, né, tipo, e enfim, como eu falei pra vocês, o fato de me ajoelhar na presença do Senhor, só isso, é uma dor tão forte, porque as articulações latejam, o joelho, enfim, muitas dores. E uma vez eu falei assim: mãe, não fala pra eu não dançar na presença do Senhor. Eu sei que a senhora fica preocupada, eu sei que as dores vão aumentar, mas o Senhor é o único digno. É o único digno de receber, então eu não posso simplesmente me conter, sabe? E como eu disse, eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, mas você também não sabe.
Entende? Você não sabe se você vai dormir, se você vai acordar. Então, gente, nós só temos essa vida pra adorar o Senhor, pra ler a sua palavra, pra servir as pessoas, pra pregar o evangelho. Nós só temos essa vida. Você só tem o hoje, você só tem o agora. Eu sei que muitas vezes nós vivemos e é correto, tá certo? Eu vou viver, eu estudo, eu faço todas as coisas como se eu fosse viver muito tempo. Mas eu tenho sempre em mente que eu preciso adorar o Senhor com toda a minha força, com tudo que eu tenho naquele dia, porque eu não sei se eu acordo no outro. E você também não sabe. Só que a gente vive como se fosse. E a mensagem que eu quero deixar pra você hoje é exatamente: busque ao Senhor como se fosse o último dia. Ore e clame ao Senhor como se fosse o último dia. Viva como se fosse o último dia. Entregue ao Senhor tudo que você tem, porque Ele é mais precioso do que qualquer outra coisa. Ele é tudo que eu tenho. Tudo, 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 tudo.